Eu tenho feito estudos na Bíblia utilizando o GPT-4.0. O objetivo é fazer uma pesquisa aprofundada sobre determinado livro ou determinado versículo e verificar o que eu posso extrair da inteligência artificial. No caso de Malaquias, nós temos um livro formado por 4 capítulos. O objetivo é encontrar um elemento comum, a espinha dorsal desse livro. E para chegar nessa busca, ou para efetivar essa busca, eu fui fazendo uma série de perguntas ao GPT-4 e vou trazer aqui as, as impressões que foram trocadas para que você possa também conseguir perceber esta espinha dorsal que nós podemos encontrar no livro de Malaquias. E eu começo perguntando ao chat GPT o que está escrito em Malaquias capítulo 2, o versículo 5. E eu pergunto: explique quem é a descendência buscada em Malaquias no capítulo 2, no versículo 15. E o GPT entregou a seguinte resposta: em Malaquias, no capítulo 2, verso 15, este é um versículo da Bíblia que faz parte do Antigo Testamento. Esse versículo está inserido em um contexto onde o profeta Malaquias está abordando questões relacionadas ao casamento e à fidelidade dentro do povo de Israel. O versículo diz: não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Nesse contexto, a descendência buscada refere-se a uma linhagem de pessoas que seguem os ensinamentos e os caminhos de Deus, ou seja, uma descendência piedosa e fiel. O profeta está enfatizando a importância da fidelidade no casamento, para garantir que a próxima geração seja criada em um ambiente que respeite e honre os princípios divinos. A mensagem central é que a fidelidade conjugal contribui para a criação de uma descendência que segue a vontade de Deus. E aí eu fiz a seguinte observação e uma pergunta. Mas o texto diz: buscava a descendência que prometera. Que promessa é essa? Resposta do GPT-4. O texto de Malaquias 2,15, em algumas traduções, pode ser entendido como Deus buscando uma descendência piedosa ou descendência que prometera. A promessa que se refere está ligada ao plano de Deus para o povo de Israel, que remonta as promessas feitas aos patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó. A promessa central feita a Abraão, por exemplo, foi que ele seria o pai de uma grande nação e que, através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis, capítulo 12, verso 2 e 3. Essa promessa inclui a ideia de que a descendência de Abraão seria numerosa e que eles manteriam um relacionamento especial com Deus, seguindo seus mandamentos e vivendo de acordo com seus princípios. Portanto, a descendência que prometera pode ser entendido como uma referência à continuidade dessa linhagem fiel e obediente que Deus desejava estabelecer através do povo de Israel, cumprindo assim as promessas feitas aos patriarcas. A fidelidade no casamento mencionada em Malaquias é vista, diz o GPT-4, como uma maneira de preservar essa linhagem piedosa e garantir que futuras gerações continuem a cumprir o propósito divino. Agora eu faço aqui um parênteses.
Eu não lembro de ter lido em nenhum lugar do livro de Malaquias alguma coisa citando Abraão. No entanto, o GPT-4 está fazendo uma associação entre Deus prometendo a Abraão uma descendência com o casamento e a descendência extraída desse casamento em Malaquias. Mas como a palavra Abraão e essa referência específica a essa promessa não é encontrada, eu venho e faço um questionamento. E aí eu digo: a expressão completa buscava a descendência que prometera pode remontar a Abraão. Contudo, a verdadeira descendência prometida é aquela de Gênesis 3,15. Buscar essa descendência faz mais sentido do que buscar a de Abraão. Como saber das duas descendências quais elas se busca? A de Gênesis 3,15 seria como buscar prego em palheiro, pois é algo mais específico. Então, o GPT-4 responde assim: a discussão sobre a descendência prometida em Malaquias 2,15 é rica em significado teológico e pode ser interpretada de diferentes maneiras, dependendo do contexto bíblico mais amplo que se considera. E aí ele diz na primeira percepção: descendência de Abraão. Essa é a interpretação mais imediata e direta, pois Abraão é explicitamente mencionado em várias promessas de Deus. Aqui eu faço de novo uma observação. É fato, só que não no livro de Malaquias. E aí continua o GPT-4. Mencionada em várias promessas de Deus sobre uma grande descendência que seria numerosa e abençoada. Essa descendência inclui o povo de Israel, que deveria ser um povo santo e separado por Deus. Descendência de Gênesis 3,15. Esse versículo é frequentemente referido como o proto-evangelho ou a primeira promessa messiânica, onde Deus fala sobre a inimizade entre a serpente e a mulher e entre a descendência dela e a serpente. Essa descendência é entendida por muitos teólogos como uma referência ao Messias que viria para derrotar o mal. A escolha entre essas duas interpretações pode depender do foco teológico e do contexto que se está considerando. Contexto histórico imediato. Se olharmos para o contexto histórico imediato de Malaquias, diz GPT-4, a ênfase está na fidelidade do povo de Israel às alianças e mandamentos de Deus, o que sugere uma conexão mais direta com a descendência de Abraão. Contexto teológico mais amplo. Se considerarmos a narrativa bíblica como um todo, especialmente à luz do Novo Testamento, a promessa de Gênesis 3,15 ganha destaque como uma referência à obra redentora de Cristo, que é vista como cumprimento da promessa de uma descendência que derrotaria o mal. Portanto, entender qual descendência está sendo buscada pode envolver uma consideração tanto do contexto imediato como do plano redentor mais amplo apresentado na Bíblia. Ambas as interpretações oferecem profundidades e significados ao texto, mas a escolha entre elas pode depender do foco teológico que se deseja enfatizar. E aí eu faço aqui de novo um parênteses. É fato. Só que continuo insistindo, não há uma menção direta a Abraão no texto de Malaquias. Então, como nós podemos definir se vamos olhar o texto de Malaquias à luz de Abraão ou à luz do proto-evangelho em Gênesis 3,15? E aí eu fiz a seguinte consideração ao chat GPT-4. Se olhar o contexto imediato, não me parece que haja em Malaquias nenhuma referência a Abraão. Mas há uma referência ao profeta que havia de vir, bem como sobre o nascer do sol da justiça, trazendo salvação. Por esses elementos, não há como dar maior peso à promessa de Abraão, senão a promessa de Gênesis 3,15. Observe o que eu estou fazendo. Eu olho para o texto de Malaquias e não vejo nada sobre Abraão, mas eu vejo sim sobre aquele que haveria de vir, o Messias, tanto na expressão o sol da justiça, quanto na expressão o profeta que haveria de vir. Então não haveria um peso maior para o contexto de Gênesis
3,15 e não para Abraão? Aí o chat GPT, ele responde o seguinte: você levanta um ponto interessante sobre o contexto de Malaquias e como ele pode ser interpretado em relação às promessas bíblicas. De fato, o livro de Malaquias contém referências que apontam para um futuro messiânico, como a menção do profeta que havia de vir, Malaquias 4:5, e o sol da justiça, Malaquias 4:2, que são frequentemente entendidas como uma alusão ao Messias. Contexto de Malaquias. O livro de Malaquias trata de várias questões relacionadas à infidelidade do povo de Israel, tanto em termos de culto quanto de comportamento social e moral. No entanto, ele também contém promessas de esperança e restauração, incluindo a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Malaquias capítulo 3, o versículo 1. Ligação com Gênesis 3,15. Quando se considera o tema da redenção e da vitória final sobre o mal, a promessa de Gênesis 3,15 pode ser vista como uma linha contínua que percorre toda a narrativa bíblica, culminando na expectativa messiânica que é evidente em livros proféticos como Malaquias. Peso das promessas. Dada a ênfase de Malaquias em um futuro redentor e em um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor, faz sentido considerar que a descendência buscada lá em Malaquias 2,15, poderia estar mais alinhada com a promessa de Gênesis 3,15, que é vista como a promessa de um Salvador que traria justiça e salvação. Portanto, embora a descendência de Abraão seja uma parte crucial da narrativa bíblica, o contexto imediato de Malaquias, com suas referências proféticas, pode, de fato, dar mais peso à expectativa messiânica e à promessa de Gênesis 3,15. Essa interpretação enfatiza a continuidade da promessa de redenção que percorre toda a Bíblia, culminando na figura do Messias. Nessa perspectiva, uma pausa para a água. Aí eu entro e faço a seguinte observação ao chat GPT-4. Nessa perspectiva, é preciso voltar a Malaquias 2,15, pois ali há um outro elemento que demonstra o alinhamento maior com Gênesis 3,15. Isso porque é feito referência a ser dois, uma só carne, que é a finalidade do casamento em Gênesis 2,24. E essa junção em uma só carne se alinha com o propósito da mulher ter a semente para vencer o mal. Olhando sob essa ótica exclusiva da promessa, parece que todas as mulheres da linhagem adâmica, que se afunilou na linhagem de Abraão e de Israel, tinha um objetivo último, que era gerar o Messias. Isso significa que, até a promessa de afunilar a Davi, qualquer mulher poderia ser essa escolhida. Qual é a relação que seria então encontrada entre um pouco de espírito que sobrava em Malaquias 2,15 e a busca incessante por essa criança? Resposta do GPT-4. Sua análise sobre Malaquias 2,15 em relação a Gênesis 3,15 e o conceito de uma só carne em Gênesis 2,24 é bastante perspicaz. Vamos explorar essa conexão. Uma só conexão messiânica. Em Gênesis 2,24, o conceito de uma só carne no casamento é introduzido, estabelecendo uma união íntima e espiritual entre o marido e a mulher. Esta união não só simboliza a harmonia e a parceria no casamento, mas também serve ao propósito de gerar descendência. Quando conectada a Gênesis 3,15, onde a semente da mulher é prometida como aquela que esmagará a cabeça da serpente, podemos ver como o casamento e a procriação são fundamentais na narrativa bíblica para a realização da promessa messiânica. Continua o chat GPT-4. Descendência como continuidade da promessa. Ao longo do Antigo Testamento, vemos a linhagem messiânica,
sendo tratada desde Adão e Eva, passando por Abraão e se afunilando através de Israel até Davi. A expectativa messiânica significa que cada geração tinha a esperança de que o Messias pudesse vir através deles. E isso conferia um significado profundo ao casamento e à procriação. Pouco de espírito é a esperança messiânica. A frase, mesmo que ele sobrasse espírito, em Malaquias 2,15, pode ser interpretada como uma referência à persistência de Deus em buscar uma descendência piedosa, apesar das falhas humanas. Esta sobra de espírito, diz o chat GPT-4, pode simbolizar a graça contínua de Deus e a esperança que, através da linhagem fiel, o Messias viria. A busca incessante por essa criança messiânica é um tema que permeia a história de Israel, com a expectativa de qualquer mulher pudesse ser a portadora dessa promessa, até que a linhagem se afunilasse mais claramente em Davi e finalmente em Jesus. Portanto, a relação entre um pouco de espírito e a busca pela criança messiânica pode ser vista como a perseverança divina em cumprir sua promessa, utilizando o casamento e a procriação como meios para trazer ao mundo o Salvador prometido. Essa perspectiva destaca a importância da fidelidade do casamento não apenas como um valor moral, mas como parte do plano divino para a redenção da humanidade. Aí eu fiz uma nova observação ao chat GPT-4 e com isso, por consequência, uma nova pergunta. Disse o seguinte: faça a ligação entre Malaquias 2,15 com Malaquias 3,1. Em Malaquias 3,1 é dito que buscava o anjo da aliança. Observe que Malaquias 2,15 pode ser o grande ponto de convergência de tudo que é dito nesse livro, porquanto, se não houvesse a concepção, esse anjo não poderia vir, a não ser que a vinda dele fosse um elemento completamente distinto da concepção. Observe que em Malaquias 2,15, Deus busca essa criança, e em Malaquias 3,15, o povo deseja esse anjo. Uma coisa não levaria a outra. Aqui eu estou fazendo um encurtamento teológico. A palavra anjo da aliança poderia ser uma teofania de Cristo, mas nós sabemos que o anjo da aliança é o Cristo encarnado, Jesus Cristo. Então, por isso estou falando que eu fiz um encurtamento teológico. Se esse anjo da aliança virá a ser o homem, Jesus Cristo, então há uma relação entre ele, Malaquias 3,1, com Malaquias 2,15. E aí vamos ver como o chat GPT responderia a essa questão. A conexão entre Malaquias 2,15 e Malaquias 3,1 pode ser vista como parte de uma narrativa contínua que aborda tanto a fidelidade no relacionamento entre Deus e seu povo, quanto a expectativa messiânica. Malaquias 2,15 e a busca de uma descendência piedosa. Como discutido anteriormente, Malaquias 2,15 enfatiza a importância de uma descendência piedosa que pode ser vista como parte do plano divino para trazer o Messias ao mundo. Deus busca essa descendência através da fidelidade no casamento, o que é crucial para a continuidade da promessa messiânica. Malaquias 3,15 e o anjo da aliança. Continua o chat GPT-4. Em Malaquias 3,1, há a promessa de que o anjo da aliança virá. Esse versículo é frequentemente interpretado como uma referência à vinda do Messias, que é o mediador da nova aliança entre Deus e a humanidade. O anjo da aliança é aguardado pelo povo, que deseja a sua chegada para restaurar a justiça e cumprir as promessas divinas. Conexão entre os versículos. A ligação entre os dois versículos pode ser entendida como uma progressão natural. Em Malaquias 2,15, a busca de Deus por uma descendência piedosa é um passo necessário para a vinda do Messias, que é o anjo da aliança mencionado em Malaquias 3,1. Assim, a fidelidade no casamento e a criação de uma linhagem piedosa são vistas como
preparações para a chegada do Messias, desejo e cumprimento da promessa. Continua o chat GPT-4. Enquanto Deus busca preparar uma linhagem fiel, Malaquias 2,15, o povo, por sua vez, anseia pela vinda do Messias, que é a expressão que é expressa em Malaquias 3,1. Esta dinâmica de buscar e desejar, de busca e desejo, reflete a interação entre a soberania divina e a expectativa humana na narrativa bíblica. A preparação de uma descendência piedosa é, portanto, um meio pelo qual Deus cumpre sua promessa de enviar o Messias, que é aguardado ansiosamente pelo povo. Portanto, a busca de uma descendência piedosa em Malaquias 2,15 pode ser vista, diz o chat GPT-4, como um precursor necessário para o cumprimento da promessa de Malaquias 3,1, onde o anjo da aliança finalmente vem ao encontro do desejo do povo. Essa conexão destaca a continuidade da promessa de Deus ao longo da história bíblica. E aí eu faço a seguinte observação e complemento com uma pergunta ao GPT-4. Definido que há uma linha de continuidade que passa por Gênesis 2,24, 2, uma só carne, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, Malaquias 2,15, a busca de um descendente, Malaquias 3,1, o anjo da aliança, então todo o restante do livro de Malaquias teria que orbitar no entorno dessa linha. Isso significa que os personagens revelantes do livro e suas ações convergem para essa linhagem profética. E aí eu pergunto, como poderia ser construído essa correlação? Resposta do chat GPT-4. Para construir uma relação entre esses versículos e o restante do livro de Malaquias, é necessário entender como cada elemento do livro contribui para a linha profética que conecta Gênesis 2,24, Gênesis 3,15, Malaquias 2,15, Malaquias 3,1. Essa linha pode ser vista como a narrativa contínua do plano de redenção de Deus que se desenrola através da história bíblica. Gênesis 2,24 e Gênesis 3,15. Gênesis 2,24. Esse versículo estabelece o princípio do casamento, onde o homem e a mulher se tornam uma só carne. Isso é fundamental para a ideia de uma descendência piedosa, pois o casamento é visto como uma instituição através da qual Deus planeja perpetuar sua aliança e promessa. Gênesis 3,15. Conhecido como o proto-evangelho, esse versículo profetiza a inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, culminando na vitória final da descendência sobre a serpente. Essa promessa inicial de redenção estabelece a expectativa de uma linhagem que trará o Messias. Relação entre Malaquias 2,15 e Malaquias 3,1. Malaquias 2,15 reflete a continuidade do plano divino para uma descendência piedosa, enfatizando a fidelidade do casamento como crucial para manter a linhagem que cumprirá a promessa de Gênesis 3,15. Continua o chat GPT-4. Malaquias 3,1 apresenta a vinda do anjo da aliança, que é o cumprimento da promessa messiânica. Esse versículo destaca a expectativa do povo pela chegada daquele que restaurará a justiça e cumprirá as promessas de Deus. Correlacionamento com o livro de Malaquias, ou correlacionando com o livro de Malaquias. Para construir a correlação entre o restante do livro de Malaquias, podemos considerar os seguintes pontos. Reprovação dos sacerdotes em Malaquias 1:6 a 2:9. Diz o chat GPT-4. A crítica aos sacerdotes por sua infidelidade e corrupção reflete a necessidade de líderes espirituais que guiam o povo de Deus em fidelidade, preparando o caminho para a vinda do Messias. A falha dos sacerdotes em manter aliança com Deus contrasta com a busca por uma descendência piedosa. Infidelidade do povo de Deus. Malaquias 2, 10 a 16. A infidelidade do casamento e nas relações sociais é diretamente abordado, ligando-se à necessidade de uma linhagem fiel.
a exortação à fidelidade conjugal em 2,15 se alinha com o tema geral de preparação para a vinda do Messias. Continua GPT-4. Promessa de justiça e purificação, Malaquias 3:2 a 5. Após a introdução do anjo da aliança, há a promessa de purificação e justiça, que está em linha com a expectativa messiânica de restauração e cumprimento da aliança. Exortação ao arrependimento, Malaquias 3:6 a 12. O chamado ao arrependimento e à fidelidade nos dízimos e ofertas reflete a necessidade de um povo preparado e fiel, que viva segundo os princípios divinos, em antecipação à vinda do Messias. O dia do Senhor, Malaquias 4:1 a 6. O livro conclui com a promessa do dia do Senhor, um tempo de julgamento e restauração, que se conecta à expectativa messiânica e à vitória final da descendência prometida em Gênesis 3:15. Conclusão. Esses elementos do livro de Malaquias mostram como a mensagem do profeta está centrado na preparação do povo para a vinda do Messias, enfatizando a fidelidade e aliança de Deus. A linhagem de continuidade que passa por Gênesis e culmina em Malaquias mostra a importância de uma linhagem piedosa e fiel, que é essencial para o cumprimento do plano redentor de Deus. E aí, eu volto e faço a seguinte observação e depois uma pergunta ao chat GPT-4. Observando essa trajetória, o ódio demonstrado por Deus à infidelidade conjugal, expressa em Malaquias 3,16, ganha relevância, porquanto ela poderia ser vista como uma obstrução à vinda dessa criança. A pergunta nesse caso passa a ser a seguinte: mesmo entre casais divorciados, novos casamentos trazem no bojo a possibilidade de nascer uma criança. No entanto, baseado na lógica daquilo que é trazido ao Senhor, como em Malaquias 1,14, e lá diz que a oferta tem que ser perfeita, essa criança só poderia vir de um relacionamento fiel à aliança, o que excluiria aqueles que passassem pelo divórcio. Portanto, cada separação seria um retardo ao clímax dessa criança encontrada. Isso explicaria o ódio do Senhor ao divórcio de forma contextualizada. De novo, é uma pergunta. Será que se cada separação seria vista como um retardo ao clímax dessa criança encontrada, será que esse fato explica o ódio do Senhor ao divórcio de forma contextualizada? Resposta do GPT-4. A interpretação de Malaquias 2,16, onde Deus expressa seu ódio pelo divórcio, pode ser entendido à luz do contexto mais amplo das Escrituras e do plano de redenção. Vamos analisar essa perspectiva. E o GPT-4 continua: contexto bíblico e teológico, fidelidade à aliança. A fidelidade no casamento é frequentemente usado na Bíblia como uma metáfora para a fidelidade à aliança com Deus. O casamento é visto como uma instituição divina que reflete a relação de aliança entre Deus e seu povo. Portanto, a infidelidade conjugal simboliza a infidelidade espiritual. Propagação de uma descendência piedosa. Como mencionado em Malaquias 2,15, Deus busca uma descendência piedosa. O casamento fiel é o ambiente ideal para criar e ensinar a próxima geração nos caminhos do Senhor. A infidelidade e o divórcio podem comprometer esse objetivo, introduzindo instabilidade e afastamento dos princípios divinos. Impacto do divórcio na comunidade da fé. O divórcio não afeta apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também a comunidade de fé como um todo. Ele pode enfraquecer o testemunho da comunidade e sua capacidade de viver plenamente a aliança com Deus. Divórcio e o retardo do plano divino. Retardo do clímax messiânico. A ideia de que o divórcio pode retardar o clímax da vinda do indivíduo
está relacionado à compreensão de que a fidelidade à promessa é essencial para a realização dos propósitos divinos. Se o povo de Deus vive em desobediência e infidelidade, isso pode ser visto como um obstáculo ao cumprimento das promessas de Deus, incluindo a vinda do Messias. Novo casamento e redenção. Embora novos casamentos possam resultar no nascimento de crianças, a questão central é se esses relacionamentos estão alinhados com os princípios da aliança de Deus. A ênfase está na qualidade espiritual e na fidelidade do relacionamento, não apenas no fato de gerar descendência. Conclusão, isso da parte do GPT-4. O ódio de Deus pelo divórcio, conforme expresso em Malaquias, pode ser visto como uma defesa da integridade da aliança e da necessidade de um povo fiel para cumprir seus propósitos redentores. A infidelidade conjugal é uma metáfora poderosa para a infidelidade espiritual, e ambos são vistos como obstáculos ao plano de Deus. Assim, a chamada fidelidade no casamento é parte de um chamado maior à fidelidade a Deus e à sua aliança, preparando o caminho para o cumprimento das promessas divinas. Então, eu fiz a seguinte observação ao chat GPT-4 e acrescentei uma outra pergunta. Disse eu, considerando a estrutura interna de Malaquias, o final dele é a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse livro, por causa da figura do sacerdote, é visto como uma exortação ao culto adequado a Deus. No entanto, levando em conta a linha profética de Malaquias 2,15 com Malaquias 3,1, o papel do sacerdócio na preparação da vinda do dia do Senhor com seu Messias e o clímax da família bem estruturada de Malaquias 4,6, como fazer uma releitura desse livro de forma que todos os elementos sejam coesos em um só propósito, que culmina com Malaquias 4,6, baseado nos elementos internos do livro? Resposta do GPT-4. A releitura do livro de Malaquias, levando em consideração todos os elementos mencionados, pode ser feita através de uma análise que une a crítica ao sacerdócio, a importância da fidelidade conjugal e o clímax da restauração familiar, culminando em Malaquias 4,6. Aqui está uma abordagem coesa que integra esses elementos. Estrutura e propósito de Malaquias. Crítica ao sacerdócio. Malaquias 1,6 a 2,9. A função dos sacerdotes. Os sacerdotes são criticados por oferecer cultos inadequados e por não ensinarem a lei de Deus corretamente. Eles tinham a responsabilidade de guiar o povo na adoração verdadeira e na observância da aliança. Impacto espiritual. A falha dos sacerdotes em suas funções compromete a espiritualidade do povo em sua relação com Deus, preparando o cenário para a necessidade de reforma e purificação. Fidelidade, aliança e a vida familiar, Malaquias 2:10 a 16, aliança matrimonial. Diz chat GPT-4. A infidelidade conjugal é abordada como uma violação da aliança com Deus. O casamento fiel é visto como fundamental para criar uma descendência piedosa. Reflexo da fidelidade espiritual. A fidelidade no casamento reflete a fidelidade à aliança com Deus e a infidelidade é um símbolo de rebeldia espiritual. Preparação para o dia do Senhor, Malaquias 3:1 a 5. Mensagem profética. Continua o chat GPT-4. Anuncia a vinda de um mensageiro que preparará o caminho para o Senhor. Esse mensageiro é muitas vezes identificado como João Batista, que prepara o caminho para Jesus, o Messias. Purificação e justiça social. O dia do Senhor trará purificação e julgamento, começando pela casa de Deus, enfatizando a necessidade de retidão e fidelidade. Restauração e clímax. Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Conversão e restauração. Diz GPT-4. O livro culmina com a promessa de que Elias
virá para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso simboliza a restauração das relações familiares e, por extensão, a restauração da comunidade de fé. Unidade familiar e espiritual. A unidade e a harmonia da família são vistas como essenciais para a saúde espiritual do povo e para a preparação do dia do Senhor. Releitura coesa. Continua o GPT-4. A mensagem de Malaquias pode ser vista como um chamamento à reforma espiritual, começando com os líderes religiosos e se estendendo a todas as áreas da vida, incluindo o casamento e a família. A crítica ao sacerdócio e a infidelidade conjugal aponta para a necessidade de um retorno à verdadeira adoração e à fidelidade à aliança. Isso prepara o caminho para a vinda do Messias, que trará purificação e restauração. O clímax de Malaquias 4:6, com a conversão dos corações dos pais aos filhos e vice-versa, simboliza a restauração completa das relações humanas e espirituais, criando um povo preparado para o dia do Senhor. Assim, o livro de Malaquias, em sua totalidade, é uma exortação à fidelidade, à justiça e à preparação para a intervenção divina na história através do Messias. E aí, eu entrei de novo, fazendo uma nova observação e uma pergunta no final. Depois de Malaquias, Deus ficou 400 anos sem dirigir a este povo. Baseado em Malaquias 2:15, entende que Deus continua buscando essa descendência prometida. Entenda. Lá em Malaquias 2:15, Deus diz que estava, através do casamento, buscando uma descendência piedosa. O livro terminou 400 anos antes de Deus voltar a falar. Significa que nesses 400 anos, Deus ficou em busca dessa descendência. Quando as páginas do Novo Testamento são abertas, a primeira coisa que encontramos é uma árvore genealógica, cujo significado só faz sentido se entendermos que aquilo que era buscado finalmente foi encontrado, o nascimento de Jesus Cristo, da descendência de Davi. Pode-se dizer, então, que a construção da genealogia de Mateus 1 é a expressão desta busca em Malaquias 2:15? Observa o que eu fiz. Se Malaquias 2:15 diz que Deus está buscando uma genealogia, uma descendência, e quando você abre o Novo Testamento você encontra uma genealogia, significa que há uma linha profética entre aquela busca de Deus em Malaquias 2:15 com o que vai acontecer no Novo Testamento. E aí o chat GPT-4 responde, sim. Pode-se argumentar que a genealogia apresentada em Mateus 1 é a expressão da busca mencionada em Malaquias 2:15 por uma descendência piedosa. Ao longo do período intertestamentário, que durou cerca de 400 anos, não há registro de novos profetas bíblicos, mas a expectativa messiânica e a esperança por um redentor continuaram a ser cultivadas entre o povo de Israel. Conexão entre Malaquias e Mateus, busca por uma descendência piedosa, Malaquias 2:15, diz chat GPT-4. Fala sobre a importância, Malaquias 2:15 fala sobre a importância de uma descendência piedosa, que está ligada à fidelidade e aliança de Deus. Essa busca por uma linhagem fiel é um tema que permeia a história de Israel. Genealogia de Jesus em Mateus 1. Conexão com Davi e Abraão. A genealogia em Mateus estabelece Jesus como descendente de Abraão e Davi, cumprindo as promessas feitas a ambos sobre uma linhagem que abençoaria todas as nações e um reino eterno. Legitimidade messiânica. Ao tratar a linhagem de Jesus, Mateus demonstra que Jesus é o cumprimento das promessas das profecias messiânicas, incluindo a busca por uma linhagem que seria fiel e traria redenção. Cumprimento das promessas. Realização da esperança. A genealogia representa o clímax da busca por uma descendência que honraria a Deus, culminando no nascimento de Jesus, o Messias, que encarna a fidelidade e a justiça de Deus que Deus desejava para o seu povo. Restauração espiritual. Jesus, como descendente prometido, inaugura uma nova era de restauração espiritual
alinhando-se com a promessa de converter corações e restaurar relações, como mencionado no final de Malaquias. Significado teológico. Continua o GPT-4. A genealogia de Mateus não é apenas um registro histórico, mas um testemunho teológico da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Ela conecta o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que a busca divina por uma descendência fiel encontrou sua realização em Jesus Cristo. Assim, pode-se ver a genealogia de Mateus como uma expressão concreta da busca mencionada em Malaquias, simbolizando a continuidade e o cumprimento do plano redentor de Deus. Então, eu fiz a seguinte observação e terminei com uma pergunta ao GPT-4. Disse eu: no livro de Malaquias é ressaltado duas instituições, a do casamento e a do sacerdócio. Quando se abre as páginas do Novo Testamento, a partir do Evangelho de Lucas, se encontra o anúncio a um sacerdote que ele teria o filho, João Batista, que seria o Elias que havia de vir. Depois o anjo anuncia a Maria que ela teria um filho e que seria o Messias que havia de vir. Ambos passam pelo casamento, ainda que Maria teve a concepção virginal. O fato é que esses dois elementos se entrelaçam para a vinda do Messias. Pode-se dizer, então, pergunto eu, que a exortação de Malaquias foi alcançada, visto que Deus encontrou nessas duas instituições os elementos necessários para a vinda do Messias? Resposta do GPT-4: sim. Pode-se argumentar que a exortação de Malaquias foi alcançada, considerando que Deus utilizou as instituições do casamento e do sacerdócio como elementos cruciais para a preparação e vinda do Messias, conforme narrados pelo Evangelho. Conexão entre Malaquias e o Novo Testamento e instituição do casamento. Zacarias e Isabel. O anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias, um sacerdote, e sua esposa Isabel, destaca a importância do casamento. João Batista desempenha um papel essencial como precursor do Messias, preparando o caminho para Jesus. Maria e José. Embora a concepção de Jesus seja virginal, o casamento entre Maria e José fornece o contexto familiar e legal necessário para o nascimento de Jesus. José, como descendente de Davi, cumpre a promessa messiânica de que o Salvador viria da linhagem de Davi. Instituição do sacerdócio. Zacarias como sacerdote. O papel de Zacarias enfatiza a continuidade da função sacerdotal. João Batista, seu filho, é visto como um novo Elias, cumprindo a profecia de Malaquias sobre a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Malaquias 3:1 e 4, 5 e 6. Cumprimento das promessas, preparação espiritual. Continua GPT-4. João Batista chama o povo ao arrependimento e prepara espiritualmente o caminho para Jesus, alinhando-se com a missão de restaurar a fidelidade de Deus. Vinda do Messias. A concepção e o nascimento de Jesus representam o cumprimento das promessas divinas, utilizando a instituição do casamento e do sacerdócio para trazer o Messias ao mundo. Significado teológico. Continua o chat GPT-4. A interação dessas instituições no Novo Testamento demonstra como Deus trabalhou dentro das estruturas estabelecidas para realizar o seu plano redentor. O casamento e o sacerdócio serviam como veículos para cumprir as promessas feitas em Malaquias, mostrando que a fidelidade e a preparação espiritual são fundamentais para a realização do propósito divino. Assim, pode-se concluir que a exortação de Malaquias foi alcançada, pois Deus encontrou nos casamentos de Zacarias e Isabel e de Maria e José, bem como a função sacerdotal de Zacarias, os elementos essenciais para a vinda do Messias. E aí, eu acrescento uma nova observação e faço um questionamento ao GPT-4. Para que João Batista e Jesus Cristo pudessem cumprir a missão deles, Malaquias 4:6 teria de ser cumprido. Isso se percebe pela correlação entre as atitudes desses pais com seus filhos, porquanto eles não só receberam a promessa, como encaminharam seus filhos para o exercício da missão que lhes fora atribuídas. Pode-se dizer, então, que a fidelidade sacerdotal e marital encontrada nesses dois casais
demonstra a diferença entre quem serve a Deus e não serve de Malaquias 3:18? Resposta de GPT-4. Sim, pode-se afirmar que a fidelidade sacerdotal e marital, demonstrada por Zacarias e Isabel, assim como por Maria e José, exemplifica a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, conforme mencionado em Malaquias 3:18. Esses casais não apenas receberam as promessas divinas, mas também desempenharam papéis fundamentais na preparação e apoio de seus filhos, João Batista e Jesus Cristo, para que cumprissem suas missões. Contexto de Malaquias e cumprimento do Novo Testamento, Malaquias 4:6. Esse versículo fala sobre a missão de Elias, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, preparando o caminho do Senhor. João Batista, identificado como Elias que havia de vir, cumpriu essa missão ao chamar o povo ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Fidelidade dos pais. Zacarias e Isabel demonstraram fidelidade e obediência a Deus. Zacarias, apesar da sua dúvida inicial, cumpriu seu papel sacerdotal e, junto com Isabel, criou João Batista em um ambiente de fé e devoção. Maria e José mostraram uma profunda fé e obediência ao aceitar e proteger o papel de Jesus como Messias. José, em particular, seguiu as instruções divinas dadas em sonhos, assegurando a segurança e o bem-estar de Jesus. Diferença entre servir e não servir a Deus. Servir a Deus. Os casais demonstraram que servir a Deus envolve fidelidade, obediência e disposição para cumprir seu plano. Eles se destacam como exemplo de como a fé e a dedicação podem impactar não apenas suas vidas, mas também a missão divina de seus filhos. Não servir a Deus. Em contraste, Malaquias 3:18 fala sobre discernir entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. A fidelidade dos pais de João Batista e Jesus destaca o impacto positivo de servir a Deus em oposição à infidelidade e à desobediência. Conclusão do chat GPT-4. Portanto, a fidelidade e a dedicação desses casais ilustram a essência do serviço de Deus, conforme preconizado em Malaquias. Eles não apenas receberam promessas, mas também viveram de maneira que permitiu que essas promessas realizassem, preparando seus filhos para cumprir papéis cruciais nos planos divinos de redenção. Isso ressalta a importância da fidelidade do serviço a Deus, demonstrando a diferença clara entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, conforme destacado em Malaquias 3:18. E com isso, eu concluí a minha análise, junto com o GPT-4, de como Malaquias 2:15 se torna um núcleo em que gira todo o livro de Malaquias. E como ele se conecta a Gênesis 2:24, o casamento, a Gênesis 3:15, o proto-evangelho, o evangelho, principalmente Mateus, com a sua genealogia, e Lucas, com o casamento entre Zacarias e Isabel, José e Maria, resultando em João Batista e Jesus Cristo. Isso demonstra a importância do casamento em meio a um ambiente de culto que é representado pela figura do sacerdote nos propósitos divinos. E ainda hoje, o casamento cumpre o propósito não só de testemunhar Deus em sua geração, como fazer com que os filhos sejam motivados a testemunhar Deus na próxima geração, e tudo se converge no relacionamento com Jesus Cristo. Que o Senhor seja louvado.